Olá, sejam bem-vindos a mais um Direto ao Direito. Esse vídeo visa complementar um vídeo que eu fiz agora há pouco sobre no meu último vídeo, em que eu discuti justamente a impossibilidade de, no contrato de mútuo, alegar-se a exceção de contrato não cumprido em face da exigência da cobrança do banco por prestações, sendo que o empréstimo efetivamente ainda não fora disponibilizado, ok? Neste caso, por que é que é incabível a alegação da exceção de contrato não cumprido? Simples, o contrato não foi celebrado. Para entendermos um pouco melhor isso, é fundamental que nós tenhamos em mente aquilo que a teoria dos contratos classifica como momento de celebração do contrato, define como momento de celebração do contrato, e que, tomando por base esse momento, classifica o contrato em contrato consensual, a sua grande maioria, contrato real e contrato solene. Eu divirjo completamente desta tese, desta tripartição, acreditando apenas na bipartição inicial. Bom, por quê? Vejam bem, para que haja um negócio jurídico, mais especificamente um negócio jurídico bilateral conhecido como contrato, é necessário que haja a manifestação de vontade, é necessário que haja também, além da manifestação de vontade, o objeto e uma forma. Aí então teremos um fato jurídico conhecido como contrato, em geral. Ocorre, contudo, que alguns contratos demandam um pressuposto a mais, como eu falarei em breve. Não devemos nos enganar e nos deixar confundir com a redação do artigo 104 do Código Civil, que dispõe que a validade do contrato depende de agente capaz, objeto lícito possível determinado ou determinável e forma prescrito ou não defesa em lei. Em verdade, o que é requisito é a capacidade do agente, porque a existência do agente é pressuposto para a existência do contrato. Sem agente não há contrato. Agora, com agente, contudo incapaz, haverá contrato, mas haverá um contrato inválido. O objeto, não existe contrato sem objeto. Portanto, o objeto é pressuposto de existência do contrato e não requisito, ok? O requisito é a sua licitude, a sua possibilidade jurídica e a sua determinabilidade, tá? Bem como a forma, que também é pressuposto de existência, mas a obediência de disposição legal sobre forma é que é requisito de validade, sem o que o contrato é inválido, ok? Então, nós temos como pressuposto de existência a vontade das partes, consenso, um objeto e uma forma. E como requisito, a capacidade ou a ausência de vício na manifestação de vontade, a licitude, a possibilidade, a determinabilidade do objeto e ainda a obediência à disposição de forma da lei. Via de regra, os contratos são celebrados e consideram-se concluídos no momento em que as partes declaram sua vontade, nos termos e na forma da lei. A partir de então, entra-se na fase de execução do contrato, pelo que o contrato pode ou não ser executado por uma ou ambas as partes. O que ocorre muitas vezes é que, quando vamos observar os dispositivos legais, nós podemos ver que os contratos são determinados com base no consenso. Então, o contrato de compra e venda é definido no Código Civil como sendo o contrato pelo qual uma parte se obriga a entregar algo e a outra parte se obriga a pagar o preço. Ou seja, as partes se obrigam. Então, o objeto é a obrigação. Alguns contratos são bastante peculiares. Por quê? Porque o contrato, por exemplo, de mútuo, assim como o contrato de depósito, enfim, alguns outros poucos contratos, basicamente 5 dos que nós lidamos todos os dias, eles são contratos ditos reais. Por quê? Porque o dispositivo legal, inclusive, deixa isso claro quando diz que o contrato de mútuo é o contrato pelo qual o agente financiador entrega o dinheiro e a outra parte se obriga a ressarcir e remunerar esse empréstimo.
O depósito não é uma obrigação, não é o contrato pelo qual uma parte se obriga a entregar o bem e a outra se obriga a devolver o bem em perfeito estado. Não. O depósito é o contrato pelo qual uma parte entrega o bem e a outra se obriga a devolver em perfeito estado. Então veja que nesses contratos, via de regra, a obrigação apenas, uma obrigação principal pelo menos, apenas de um dos lados. E fica bastante evidente a exigência legal de que para a configuração do contrato e, portanto, a celebração do contrato, haja a disponibilização da coisa. Tá? Sem a coisa, não há contrato. Poderia me perguntar, mas professor, assim eu não consigo entender. Leandro, não faz sentido. Eu vou ao banco e assino sim um contrato. Depois desse contrato assinado é que eles disponibilizam, dentro de um prazo de 24, 48 horas a depender, o dinheiro na minha conta. Acautelas. Em verdade, vocês podem celebrar um pré-contrato. Pré-contrato. Não existe a promessa de compra e venda? Existe também a promessa de mútuo ou empréstimo de dinheiro por parte do banco. E é isso que ocorre quando você vai no banco assinar qualquer coisa. Existe um pré-contrato e não contrato. O contrato só será celebrado quando houver efetivamente a entrega da coisa. É assim que dispõe a lei e é assim que a doutrina classifica. Ok? Por esta razão é que não se pode dizer, no caso de uma cobrança de uma prestação no financiamento bancário, quando esse valor não foi disponibilizado, não foi entregue ao mutuário, não se pode alegar nessas hipóteses a exceção de contrato não cumprido, pois não há contrato. Ok? Há o pré-contrato e o contrato efetivo e definitivo não se celebrou, pois este só se celebraria com a entrega e a disponibilização do dinheiro. Tá? Para ser mais exato e específico, vale um comentário importante que já entraria por um outro tema que não enveredarei aqui agora. A saber, na maioria das vezes, saibam, quando vão ao banco, vocês não assinam contrato algum. Via de regra, assinam títulos de crédito. Mais precisamente CCBs, cédulas de crédito bancário. Ok? E já devem saber que títulos de crédito comportam obrigações cambiais e não obrigações contratuais, sendo assim espécies de negócio jurídico do tipo declaração unilateral de vontade e não um contrato. Cuidado com isso, pois mediante aquela cédula que você assina, achando que é um contrato, você se obriga, a outra parte não. Ok? Isso é um cuidado que você tem que ter. E isso vai ser um objeto, se for o caso, para um próximo encontro. Vale ressaltar só um detalhe ainda em relação à tripartição que a doutrina normalmente faz, porque a doutrina diz que alguns contratos celebram-se mediante a declaração de vontade e o consenso. Outros contratos, contudo, celebram-se mediante a entrega da coisa. Então, no primeiro caso, nós teremos o contrato consensual. No segundo caso, que é a maioria dos contratos, inclusive, compra e venda, doação, mandato, etc. E no segundo caso, nós teríamos os contratos reais, depósito, mútuo, etc. É válido salientar que os doutrinadores, de modo geral, classificam ainda uma terceira espécie de contrato chamado de contrato solene, dizendo que este só se celebra mediante a forma especificada exigida por lei. Isto é um grave equívoco de maior parte da doutrina. Por quê? Porque eu desconheço qualquer contrato cuja celebração só se dê com a forma. Poderiam pensar, mas professor, mas Leandro, como assim? E o contrato de compra e venda de imóveis, doação de imóveis ou qualquer contrato relativo a imóveis acima de 30 salários mínimos, não é obrigatório o registro, a escritura pública para a sua celebração? E eu vos direi, não. Na verdade, você pode fazer por escritura particular. Ocorre, contudo, que este contrato feito por escritura particular, ele é nulo, porém existente. Quando eu falo de um contrato real ou num contrato consensual, eu estou dizendo no contrato real que a entrega da coisa forma a celebração do contrato, razão pela qual não é que o contrato seja inválido se não for entregue a coisa. O contrato sequer é celebrado, ou seja, sequer
adentra o plano de existência, ele não existe. Em relação ao consensual, quando eu digo que é necessário o consentimento e o consenso, o que eu quero dizer é que sem este consenso, não é que o contrato vai ser inválido, o contrato sequer existe. Já nos contratos solenes, conforme definidos pela doutrina, eu desconheço qualquer contrato que seja reputado não celebrado em função do descumprimento de forma. O descumprimento de forma, via de regra, é apenas e tão somente, como se fosse coisa simples, né? Mas é tão somente um motivo de invalidação, nulidade total e absoluta do negócio. Jamais inexistência. Ok? Combinado? Razão pela qual eu considero sempre que há apenas contratos quanto à sua celebração classificados em consensuais e reais, sendo mútuo tipo real. Só existe na entrega. E os solenes, estes são apenas e tão somente requisito de forma. A solenidade é mero requisito de forma, não havendo necessidade de cumprimento da solenidade para a celebração do contrato. Embora não obedecida a formalidade e a solenidade prescrita por lei, haverá a nulidade total, mas o contrato existirá, embora válido. Ok? Lembrado? Fica a dica. Até o nosso próximo encontro.